E aí, amantes de Python, tudo bem com vocês? Então, galera, vamos dar continuidade àquela última aula onde eu apresentei um pouco sobre redes neurais, onde a gente conversou um pouco sobre como a rede neural funciona, sobre a camada de entrada, as camadas ocultas, camadas de saída, como ocorre o ajuste de peso, como uma rede neural aprende, o que é uma função custo. Agora a gente vai pôr a mão na massa e começar a programar, montar a nossa primeira rede neural, treinar e testar ela. Então vamos nessa. Agora eu vou falar um pouco sobre a ferramenta que a gente vai utilizar para montar nossa rede neural, treinar e testar ela. No caso, vai ser o TensorFlow. É uma plataforma open source focada no desenvolvimento de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. E dentro do aprendizado de máquina, a gente tem o Deep Learning. E dentro do Deep Learning, a gente vai ter as redes neurais, que são uma metodologia de aprendizado profundo. Então, aqui na página inicial do TensorFlow, a gente vai ter por que usar o TensorFlow. Ele vai dar uma série de informações sobre o que é o TensorFlow. Aqui embaixo ele vai trazer alguns tutoriais para que você possa estar vendo, possa estar aprendendo com os tutoriais. Aqui a gente vai ter um pouco sobre onde o TensorFlow é aplicado, como ele é desenvolvido. E seguindo, a gente vai ter os parceiros do TensorFlow, que ajudam a desenvolver. Inclusive, o TensorFlow é uma API desenvolvido pelo Google, você pode utilizar gratuitamente. Aqui a gente tem algumas das empresas que utilizam o TensorFlow em sua plataforma. Então, a Coca-Cola, a Intel, o Twitter. E seguindo, a gente tem algumas notícias e avisos sobre o TensorFlow, recursos importantes. Então, é uma plataforma bem completa aqui no site deles. Ele tem muita informação mesmo. Voltando aqui para cima, a gente vai ter um primeiro passo no TensorFlow, já aqui de cara. Aqui, o TensorFlow, ele também é utilizado, também tem para JavaScript, R. Então, ele não é somente exclusivo do Python, mas a gente vai utilizar no Python. E aqui em cima a gente vai ter mais algumas ferramentas, em que eu vou estar explicando um pouquinho para vocês das principais. Então, se você quiser clicar aqui em primeiros passos, ele vai te direcionar para uma visão geral do TensorFlow, onde você pode estar vendo tutoriais de como aplicar, de como desenvolver machine learning. Aqui alguns guias, então aqui é a documentação, você vai poder ver. Aqui a gente já tem início alguns códigos e alguma implementação. E também é importante falar sobre o Keras, que é uma API também, que anda em conjunto com o TensorFlow para machine learning. Então, descendo mais um pouco, a gente tem aqui mais uma visão geral, mais algumas aplicações. O site é muito bem feito, muito bem desenvolvido, muito intuitivo. A grande parte é em português. A gente vai ter algumas partes que vão ser em inglês, mas tranquilo de se entender. Aqui seguindo, a gente vai ter alguns tutoriais. Inclusive, o algoritmo que a gente vai implementar é um tutorial do TensorFlow, é um treinamento de imagens. A gente vai montar uma rede neural convolucional. Então, se você quiser ver aqui todo o passo a passo que vai ser ensinado no vídeo, tem aqui. Seguindo, a gente vai ter uma guia do TensorFlow, que vai ser justamente a sua documentação. Aqui a gente tem um pouco sobre a API, os recursos, inclusive aqui em ferramentas, que é uma ferramenta muito legal. Aqui ele já traz o Google Colab, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar para executar nossos códigos, que eu já apresentei naquela primeira aula, mas a gente vai desenvolver mais aqui e montar os nossos códigos para poder executar. A gente tem algumas ferramentas para visualizar para o desenvolvimento de uma rede neural ou então de um método de inteligência computacional. E eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que é para uma ferramenta didática, onde você consegue ver como funciona uma rede neural de maneira simples. Então, executa direto no site, você não vai programar nada, é apenas para você visualizar como funciona uma rede neural e o que cada neurônio faz. Então, aqui a gente já tem uma rede montada. Eu posso adicionar outras neurônios de entrada, posso adicionar mais ou menos camadas ocultas. E aqui eu tenho um neurônio de saída. Aqui eu tenho um banco de dados. Eu posso adicionar ruído no meu banco de dados, onde os dados vão ficar mais difíceis de ser separados. Nos casos é uma classificação e eu também posso ter uma regressão. Então eu tenho duas possibilidades de problema.
Pode mexer na taxa de aprendizagem, na função de ativação que a gente conversou. Então, botando para executar, percebe que ele já vai ter um resultado muito bom, porque já é uma rede montada, mas se você quiser mexer nela para tentar obter um resultado melhor, aqui a gente tem um número de épocas que a gente vai conversar um pouco mais na frente. Pausando aqui. Se quiser adicionar mais ruído para que seja mais difícil separar os dados, eu posso para ver como a rede neural vai se comportar. Então, ó, ela já teve um comportamento diferente. A ferramenta é muito legal. Aconselho vocês a estar mexendo aqui na plataforma TensorFlow, vendo outras APIs, outras ferramentas e comentando aqui a ferramenta que você mais gostou. Então, já que nessa página a gente vai clicar aqui no Google Colab, que vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para executar nossos códigos. Então, de início, essa é a tela inicial do Google Colab, onde ele traz uma apresentação do que é, de como funciona, o acelerador de GPU, alguns exemplos. O de vocês vai estar um pouco diferente, aqui é apenas um layout diferenciado que eu apliquei. E pode ser que apareça uma janela. Caso apareça essa janela, você pode estar vindo aqui no canto inferior direito e clicando no novo notebook. Caso você seja redirecionado para essa página, você pode estar vindo em arquivo e novo notebook. Ele vai abrir uma nova aba. E vamos começar o nosso ambiente de trabalho. Então, o Google Colab é muito parecido com o Jupyter Notebook, para quem já programa em Python e utiliza essa ferramenta. Então, aqui eu tenho a possibilidade de digitar códigos. Então, aqui eu posso digitar os meus códigos e pedir para ele executar. Então, ele executa célula por célula, diferente, separadamente. Ele já apresenta o resultado aqui. Eu posso adicionar uma nova célula de código. Eu posso adicionar um texto, inclusive fica a dica para os estudos de vocês. Inclusive nessa aula você está anotando o que você está fazendo na célula embaixo, então na célula em cima. Por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com classificador, então eu vou colocar o nome numa célula. Classificador, já vai aparecer aqui, eu posso ter outras descrições. E aqui no Google Colab, a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. Aqui a gente consegue navegar entre as seções do nosso código. A gente pode estar pesquisando. Aqui a gente pode estar vendo nossos arquivos. Inclusive, ele é integrado com o Drive. Então, se você tem uma conta Google, você pode estar linkando. Inclusive, é o que eu aconselho. E estar utilizando, e seus programas ficarão salvos no seu Drive. Aqui em cima a gente pode estar editando o nome do nosso arquivo. Então, vamos botar classificador, aula 1. Aqui a gente vai mexer em algumas coisas para que o nosso código execute de maneira mais rápida. Então, o Google Colab ele não executa os nossos códigos localmente, ou seja, o seu código não é executado na sua máquina. A Google disponibiliza computador virtual, onde eu consigo executar em nuvem e ele me retorna o resultado. Então, ela executa lá e me retorna o resultado através da internet, onde ele fornece uma determinada quantidade de RAM e uma determinada quantidade de disco. Isso é muito importante, porque se o seu código for muito grande, usar um banco de dados muito grande, pode ser que você acabe utilizando muita RAM ou muito disco. Então, aqui ele disponibiliza 12 GB de RAM, 12,69 GB de RAM e 107,72 GB para que eu possa estar executando os meus códigos. A gente vai estar editando aqui e indo em configurações de notebook para estar alterando esse parâmetro aqui, que é o acelerador de hardware. Então, para executar uma rede neural, a gente pode estar utilizando tanto o processador como uma placa de vídeo, que no caso é a GPU. Como a gente vai trabalhar com imagens, é aconselhado utilizar a placa de vídeo para estar processando esses dados e estar treinando a rede neural. Então, a gente vai colocar a GPU e salvar. Feito isso, as configurações básicas para a gente estar executando nosso código já foram feitas. Então, vamos começar a desenvolver nossa primeira aplicação. A aplicação escolhida para esse primeiro tutorial, ele está presente no TensorFlow, é um dos exemplos, onde é um classificador de imagem, onde a gente vai ter 10 classes, sendo ela
aviões, automóveis, pássaros, gato, cervo, cachorro, rã, cavalo, barco e caminhão. Então a gente vai ter esses elementos para ser classificado, as imagens deles vão ser imagens de tamanho 32 por 32, RGB e vai ser um banco de dados presentes no Cifar 10 com 60 mil imagens, 6 mil imagens de cada classe e a gente vai separar 10 mil para teste e 50 mil para treinamento. Então, dando início ao nosso código, a gente pode criar uma nova célula de código aqui ou então uma nova célula de texto. De início, a gente vai importar algumas bibliotecas, então eu vou utilizar o import. Qual a primeira biblioteca que a gente vai utilizar? O TensorFlow, que é ela que vai possibilitar a gente estruturar a rede neural. Então, TensorFlow, vamos chamar ela de TF. A segunda biblioteca, a gente vai também utilizar o TensorFlow, mas a gente vai importar alguns atributos da biblioteca do Keras presente no TensorFlow. Então, eu vou utilizar o comando from. Vamos importar os seguintes atributos. O primeiro vai ser o dataset. O segundo vai ser a layer. Eu vou explicar mais para frente as layers que a gente vai utilizar. O terceiro vai ser os models, que vai ser o nosso modelo que a gente vai criar. E para estar visualizando os gráficos, visualizando as imagens, a gente vai utilizar uma biblioteca que inclusive já teve uma aula específica para ela, que vai ser a Matplotlib. Então, essas vão ser as três primeiras bibliotecas que a gente vai utilizar. E para estar executando o código em cada célula, basta vir nesse playerzinho aqui. A gente aguarda ele executar o código. Então, deu tudo ok. Vamos criar uma nova célula aonde a gente vai importar nossas imagens. Então, como eu já mencionei, o banco de dados que a gente vai utilizar vai ser o de Cifar. E a gente precisa de dados de imagem para treinamento e para testes da nossa rede neural. Então, as imagens de treinamento eu vou apresentar para minha rede neural em conjunto com a informação. Olha, isso daqui, essa imagem é correspondente a esse objeto, ou então animal. E vou estar passando essas informações. Só que eu não vou dizer o nome do objeto, o nome da imagem. Eu vou estar passando um número, aonde para a gente aqui, o número 0 vai ser o avião, o número 1 vai ser o automóvel, o número 2 vai ser o pássaro, o número 3 vai ser o gato, o número 4 vai ser o cervo, o número 5 vai ser o cachorro, o número 6 vai ser o sapo, o número 7 vai ser o cavalo, o número 8 vai ser o navio e o número 9 vai ser o caminhão. Então, a gente vai estar importando agora as nossas imagens de treinamento de teste do banco de dados em conjunto com a informação, com a correspondência daquela imagem. Ou seja, se a imagem é do cachorro, vai ter em conjunto um número que simboliza que aquela imagem é o cachorro. Então, vou importar as labels da minha imagem. Então, a gente vai criar a variável imagem. Aí vamos chamar de treinamento. E vamos ter as labels de treinamento. A mesma coisa eu vou criar para o teste. Então, eu vou ter imagem teste e labels. Então, aí a gente vai utilizar o nosso primeiro atributo, que é o dataset. Então, vai ser dataset. E o que é que a gente vai carregar os nossos dados. Certo. Então, isso ele já importa os nossos dados. Aqui é muito importante a gente discutir um pouco sobre imagens. O computador ele enxerga a imagem de uma maneira diferente que a gente enxerga. Ele não enxerga essa questão do objeto na imagem. Ele enxerga pixels, aonde esses pixels são números. Agora na tela de vocês vai estar aparecendo a imagem de um animal, aonde cada quadriculado desse simbolizaria um pixel. E cada pixel tem uma matriz que contém 3 números, aonde cada número indica a intensidade da cor.
do RGB. Então eu tenho a cor vermelha, a cor verde e a cor azul. E variando a intensidade dessas cores é que eu dou origem às outras. Então, na verdade, um computador ele não enxerga esse animal, ele enxerga uma matriz de números, que essas matrizes simbolizam as cores e vão formar os objetos para a gente. Então, por isso essa dificuldade de uma visão computacional. Então, fazendo isso, a gente vai ter portar os nossos dados e é muito importante a gente normalizar os nossos dados. Como assim? Estabelecer uma faixa onde nossos valores vão estar. Um pixel, ele pode variar de 0 até 255. Então, ele tem toda essa faixa de valores. Por exemplo, se eu botar 255, 0 e 0, eu vou ter a cor vermelha. Se eu colocar 0, 255, 0 na minha matriz de cor, eu vou ter a cor verde. Se eu colocar 0, 0 e 225, eu vou ter a minha cor azul. Então, por isso que é importante eu normalizar os meus dados, porque eu tenho uma faixa de valores muito grande. Então, para diminuir essa faixa, vamos normalizar entre 0 e 1. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que as minhas imagens de teste vão ser igual às minhas imagens de teste dividido por 255. Então, ele vai pegar a minha matriz de imagem, porque ele já importa as minhas matrizes que formam a imagem, que dizem para o computador o que é cada cor. E fazendo essa divisão, eu vou ter uma normalização dos meus valores entre 0 e 1. E eu vou fazer a mesma coisa para as minhas imagens de treinamento. Só corrigir aqui. E aí, vamos, vamos corrigir aqui para ficar mais fácil. Eu vou colocar imagens mesmo para ficar mais coerente. Então, as minhas imagens de treinamento vai ser igual às minhas imagens de treinamento dividido também por 255. Tendo isso, eu normalizo os meus dados. Então, executando aqui, eu já vou ter fazer o download dos meus dados de treinamento e teste e normalizado. Então, eu tenho os meus valores normalizados. Vamos criar mais uma célula, onde o próximo passo é a gente visualizar nossas imagens, para ver se está tudo correto com o nosso banco de dados. Então, antes da gente plotar as nossas imagens para que a gente consiga visualizar, vamos primeiro criar uma lista onde vai conter o nome das classes, para que fique melhor a gente visualizar, para que a gente não tenha que sempre ficar associando o número 0 com o avião, o número 9 com o caminhão. Então, para isso, eu vou criar uma lista que vai conter justamente o nome das classes. Então, para isso, eu vou chamar essa lista de nome, classes, e ela tem que estar exatamente nessa ordem. Então, essas vão ser as 10 classes que a gente vai classificar cada imagem. Então, agora a gente vai plotar nossas imagens. Para isso, eu vou criar uma figura e dentro dessa figura eu vou colocando cada uma dessas imagens. Então, como já foi explicado no curso de Matplotlib, eu vou criar uma figura. Eu gosto sempre de estabelecer o tamanho um pouco maior do que o tamanho padrão. Então, eu gosto de utilizar esse comando aqui, ó, figure size. E aqui eu passo o tamanho dela. Geralmente eu gosto de usar 15 por 15. Agora eu vou colocar as minhas imagens dentro dessa figura que eu acabei de criar através do comando subplot. Então, para isso eu vou utilizar o for. Vamos plotar então 25 imagens. Vamos estar utilizando o comando subplot. Eu vou tirar a grade, porque quando você plota uma imagem, tem aquelas grades no Python, ele já traz por padrão. Então, eu vou desligar a grade através do comando grid.
Eu vou estar também tirando aqueles números que aparecem do lado esquerdo e embaixo da imagem. Então agora a gente vai estar plotando nossas imagens. Essas imagens vão ser as nossas imagens de teste, imagens de treinamento. E também vamos estar passando o nome embaixo da imagem, ou seja, o que aquela imagem representa. E vão ser as labels do meu treinamento. Então vai ser a label na posição I e 0. Por fim, eu tenho que mostrar a figura que eu criei junto com as imagens. Vamos rodar para ver se está tudo ok. Pois bem, aqui a gente tem as nossas imagens. Então, elas são bem pixelizadas porque elas são pequenas. E quando a gente... Lembrando que é um tamanho de 32 pixels por 32 pixels, aqui a gente está ampliando um pouco mais. Por isso que fica pixelizado. Mas dá para distinguir que aqui é um sapo, que aqui é um caminhão, que aqui também é um caminhão. Aqui é um cervo, pode até se confundir um pouco com o cavalo. Isso dificulta a vida da rede neural, mas ela tem que saber lidar com isso. Um automóvel, um pássaro, um cavalo. Então aqui a gente tem as nossas imagens. Então eu tenho 25 imagens, você pode estar conferindo que o nome bate justamente com a imagem. Pois bem, seguindo a gente já vai criar a nossa rede neural. Então, utilizando o TensorFlow é bem simples criar a nossa rede neural. Vou estar criando um novo código aqui embaixo. Basta que a gente informe o nome da nossa rede, então eu vou chamar ela de CNN, que é uma rede convolucional. Vou já explicar para vocês o que é uma rede convolucional e eu vou utilizar o meu modelo. Então eu vou criar um modelo. E esse modelo ele vai ser sequencial. Pois bem, eu já criei a minha rede neural, criei o meu modelo, só que ela está vazia. Eu não tenho as minhas layers, que são justamente as minhas camadas. Então agora eu preciso acrescentar as minhas camadas nesse meu modelo que eu criei. Então para isso eu vou passar o nome da minha rede neural, que é CNN.add. Então eu vou adicionar uma layer e agora eu vou informar que tipo de layer é. Então existe uma série de camadas que você pode adicionar, onde ela vai executar uma função diferente. Recomendo você estar olhando lá no TensorFlow o que cada camada faz, tem várias mesmo. Nesse caso, a gente vai utilizar uma camada convolucional. Então, o que é uma camada convolucional? O que é uma convolução? Uma convolução é varrer uma imagem, ou seja, a matriz das imagens, ela vai ser percorrida por uma outra matriz que vai realizar um produto e vai extrair informações dessa imagem, ou seja, vai extrair features dessa imagem. Então, é como passar um filtro numa imagem. Então, se você percorre uma imagem multiplicando seus valores, você atenua ou então diminui a importância de determinados fatores. Então, por exemplo, se eu passar uma determinada matriz, ou seja, se eu multiplicar a minha matriz imagem por uma outra matriz, eu posso acentuar as minhas linhas verticais presentes na imagem. Então, é isso que a rede convolucional faz. Ela vai pegar uma matriz e vai percorrer a minha imagem e vai extrair informações. Quais são os parâmetros que eu tenho que passar aqui? Então, vai ser minha matriz convolucional. Ela vai ser 2D, porque a minha imagem ela tem altura e largura. Então, vai ser 2D. E agora eu preciso passar algumas informações, como o número de neurônios, que vão ser 32 nessa camada. Vou estar também passando o tamanho da minha matriz que vai percorrer. Então, a minha matriz ela vai ser 3 por 3. Eu vou passar também a minha função de ativação. Então, lembra que eu conversei sobre a função de ativação, qual a importância dela na aula passada? Pois ela se reflete aqui. Então, dependendo da minha função de ativação, eu posso melhorar ou piorar a minha rede neural. Eu posso fazer com que ela tenha uma saída diferente dessa camada.
Então, aqui a gente vai utilizar, vai ser a Relu, que ela é muito parecida com a Sigmoid, só que ela não é tão suavizada, ou seja, ela é uma curva mais brusca. Então, vamos estar utilizando a Relu. E a gente também tem que passar na primeira camada o tamanho dela. Então, qual vai ser o tamanho da entrada? A entrada vai ser uma imagem 32 por 32 e ela é RGB, então ela vai ter três cores. Então ela vai ter três dimensões além disso. Então eu vou passar o meu input. Então essa vai ser a minha entrada. Então eu adicionei no meu modelo que eu criei uma camada convolucional com 32 neurônios. Agora eu vou estar adicionando mais uma camada, aonde essa camada ela não vai ser convolucional, ela vai ser uma max polling. Então, o que é que a max poly faz? Ela reduz a minha imagem. Então, eu vou ter a minha imagem, que vai ser uma série de matrizes, e ela vai pegar o maior valor de cada matriz que eu determinar o tamanho. Então, está aparecendo na tela de vocês agora uma imagem que representa o que é que a max polling faz. A cada 4 valores, ela pega o maior valor. Isso faz com que a imagem reduza de tamanho. Então, qual vai ser o meu parâmetro? Ou seja, de quanto em quantos valores eu vou pegar o máximo? Eu informo isso para ela. Então, a minha próxima camada ela vai ser uma Max Polling. Já aparece aqui, ó, 2D. Como a gente está trabalhando com imagens. E eu tenho que informar de quantos em quantos números ele vai pegar o maior valor. Então, nesse caso, vai ser 2 por 2. Agora eu vou adicionar mais algumas camadas que vão seguir a mesma lógica. Então eu vou estar sempre adicionando uma camada convolucional e uma max polling. Uma camada convolucional, uma max polling e por fim uma camada convolucional. Para que isso? Para que eu consiga extrair informação da minha imagem, para que ela consiga aprender. Então a gente vai ter uma segunda parte dessa rede neural em que ela vai ser densa. Lembra aquela imagem que eu apresentei na aula passada que eu tinha uma rede neural conectada? Então, nesse caso que ela é densa, ou seja, todos os neurônios da entrada se comunicam com a camada oculta, se comunicam com a saída. Então aqui eu vou ter essa mesma ideia. Então eu vou criar uma rede neural densa. Então eu vou ter uma segunda parte dessa rede neural que ela vai ser densa. Então eu vou copiar aqui para agilizar, aonde vai alterar um pouco os valores. Então, em vez de 32 entradas, agora eu vou ter 64. E eu não preciso mais do parâmetro input shape. E aqui a max polling continua do mesmo jeito, então eu reduzo ainda mais a minha imagem. E por último, eu vou ter mais uma camada convolucional, que ela vai ter também 64 neurônios. E eu vou utilizar uma outra camada, que a função dessa camada é achatar os meus valores. Ou seja, eu vou ter um array bidimensional e eu quero que ela achate para formar um array unidimensional que vai ser a entrada da minha camada densa. Para isso, eu vou adicionar uma outra camada. E essa camada é a flatter. Aparece aqui para mim. Então, ela vai achatar o meu array. Agora, eu crio a minha rede densa, em que ela vai ter uma entrada e uma saída. Então, não vou ter camada oculta. E aquela camada de entrada vai se conectar com a camada de saída. E eu vou apresentar os valores que eu obtive na minha convolução. Apresentar para essa camada densa. E ela vai ajustando os pesos de forma a aprender o que cada imagem significa. Então, eu vou estar adicionando mais uma camada. Então, ela vai ser densa. E como eu tenho 64 neurônios da minha camada, da minha rede convolucional, eu vou ter também 64 neurônios na minha rede densa. E eu também tenho que passar a função de ativação. E por fim, eu vou ter a minha camada de saída. Também vai ser densa, porque ela é conectada com a camada de entrada. Aonde eu vou ter 10 neurônios, onde cada neurônio vai representar uma das classes. Bem, a gente já
montou a nossa rede neural. Então vamos botar para executar. E já temos nosso modelo com as nossas camadas. Para estar verificando se está tudo ok, vamos ver o sumário da nossa rede neural. Então eu vou passar o nome dela. Então vamos estar passando o nome do nosso modelo que a gente criou. E vamos estar utilizando. E aqui ele vai mostrar para a gente um resumo da nossa rede neural. Então, ele vai dar o tipo da camada, ele vai dar o tamanho da entrada e a quantidade de parâmetros. Pois bem, a gente já criou o nosso modelo, agora a gente vai compilar ele, ou seja, a gente vai terminar de estruturar a nossa rede neural. Então, para isso, eu passo o nome da nossa rede com o comando e informo alguns parâmetros, como o otimizador. Ele tem a função de chegar no objetivo mais rápido, ou seja, otimizar mesmo o processo de aprendizado da rede neural. A gente vai utilizar o gradiente descendente, que tem esse nome. O loss, que seria a nossa função custo. Então, vamos importar a nossa função custo, que vai ser TF. A gente vai estar utilizando a seguinte loss, essa. E a gente vai ativar a função logística dela. Então, logística, a gente vai dizer que é verdadeiro. E passar uma métrica, ou seja, a métrica que ela vai medir o erro. No nosso caso, a métrica vai ser a acurácia. Com isso, a gente já montou a nossa rede neural e já está pronta para ser treinada. Então, agora a gente vai treinar, mas para treinar eu vou salvar. Então, para isso eu vou salvar a história da nossa rede. Então, eu vou chamar de história mesmo. Eu vou passar o nome da nossa rede e utilizar a função fit de treinamento. Para treinar, a gente tem que passar alguns parâmetros, que seriam as minhas imagens de treinamento e também informar o que aquela imagem é. Então, lembra que eu falei na aula passada que eu passo meu banco de dados e informo o que ele é para ele criar essa associação? Então, ele viu uma imagem, eu tenho que falar, ó, isso daqui é a imagem de um cavalo. Ele viu outra imagem, eu tenho que falar, isso daqui é a imagem de um avião. Então, para isso, eu utilizo as minhas labels de treinamento. Passo um parâmetro que é o número de épocas. O número de épocas representa a quantidade de vezes que ele vai passar por aqueles dados para que a rede neural aprenda melhor. Então, vamos utilizar 10 épocas. O número de épocas influencia diretamente no tempo de execução do código, então é importante lidar com isso. E nem sempre o número de épocas maior ajuda, porque a gente tem alguns problemas nas redes neurais de underfit e overfit. Ou seja, ou uma rede neural ela aprende muito sobre os meus dados de treinamento, então ela fica viciada. Então, se eu apresentar um dado no meu treinamento, ela vai ter 100% de acerto. Porque ela já conhece todos aqueles dados, já está viciada. Se você apresentar a mesma imagem que usou para treinar, ela já vai saber. Então, se eu apresentar uma imagem nova, ela vai ter uma taxa de acerto muito baixa. Ou então, o meu underfit, que ela não vai conseguir aprender. Mesmo apresentando os dados, ela não consegue aprender. Então, o número de épocas é importante. E para validar nossos testes, então, vou passar o parâmetro validação e os meus dados. Para validar, a gente tem o nosso banco de dados de teste. Então, eu vou passar as minhas imagens testes e as minhas labels testes. E agora eu posso estar executando e a minha rede neural vai ser treinada. Opa, ocorreu um erro. É porque é CNN o nome da minha rede. Então, o bom do Colab é que ele apresenta o erro e mostra exatamente onde é. Dá até a opção de você pesquisar no Stack Overflow.
Então ainda tem mais algum erro. Ah, tá aqui. Certo, então vamos fazer mais algumas correções. Aqui não é história, é história. E também teve um errinho lá no começo de digitação que não teve impacto aqui na hora da gente visualizar os gráficos, mas tem impacto no treinamento, que é eu não ter digitado corretamente essa variável. Então, ela é imagens. Então, vamos trocar aqui. E como eu troquei o nome da variável, vamos estar executando novamente. Certo? Foi tudo ok. Então, vamos estar indo lá e vamos agora estar treinando a nossa rede neural. E ele vai começar a primeira época. Essa é uma parte mais demorada do código, onde ele vai executar cada uma das épocas, treinando a rede neural. Então, essa é a parte mais custosa computacionalmente falando. Por isso que o Google Colab traz essa vantagem, porque ele não executa na sua máquina. Então, já terminou o nosso treinamento. Ele obteve uma acurácia de 78 com os nossos dados de treinamento e de 70 com os nossos dados de teste. Vamos estar verificando esses indicadores de taxa de acerto através de um gráfico. Então, para isso, eu vou gerar mais uma célula, onde eu vou estar gerando um gráfico da acurácia por cada época, isso para os dados de treinamento e de teste. Pois bem, agora eu vou estar plotando os meus gráficos. Nessa primeira, eu estou plotando o meu gráfico da minha acurácia por época dos meus dados de treinamento. E nessa daqui, eu estou plotando o meu gráfico dos dados de teste. Então, eu estou plotando época e eu vou ter o gráfico das acurácias. Aqui eu estou limitando o meu eixo X de 0 a 1. Então, 0 é 0% e 1 seria 100% de acerto. Então, vamos estar executando aqui. Certo, então esse aqui é o meu gráfico, aonde eu esqueci de colocar, a gente pode estar colocando uma legenda. Ele gera aqui a nossa legenda. Aqui eu tenho a minha linha azul seria os meus dados de treinamento e a minha linha laranja seria os meus dados de teste. Então a gente pode estar visualizando isso. Então, por último, a gente vai estar vendo qual foi o resultado da nossa função custo e a nossa acurácia, que é a principal informação que a gente obtém de uma rede neural. Então, vamos acrescentar mais um código, aonde eu vou obter a minha função, o meu loss, que eu disse que é a função custo, do meu teste. Então,
Aqui eu vou passar as minhas imagens de teste. E as minhas labels de teste. Então, vamos estar executando. Então vamos mostrar qual foi a nossa acurácia da rede neural com os nossos dados de teste. Então, print. Então, como eu já tinha apresentado aqui, mas só para ficar claro, esse foi a nossa acurácia. A porcentagem seria 70,78%. Então, galera, muito obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. Eu sei que foi uma aula longa, mas eu acho que deu para vocês entenderem como a gente programa para obter uma rede neural. Deixa nos comentários as dúvidas de vocês ou então sugestões para a gente estar melhorando. Deixa o like e a gente se vê na próxima.